volta à questão da importância do vascaíno se associar ao clube e da importância também de ele se aperceber de como as coisas acontecem no clube, né? Determinadas pessoas que de paraquedas, como muito bem lembrou o Rodrigo, né? Um cidadão que não tinha nenhum vínculo com o clube e de repente chega para disputar uma presidência. A gente vê isso se repetindo. E aqui não vai demérito às pessoas, não, tá? Não vamos misturar as estações. Eu estou me referindo à propriedade de determinadas candidaturas, sejam elas ainda incipientes ou já de longa data, como é o caso do senhor Júlio Brandt. E aí eu gostaria de chamar a atenção do vascaíno muito em cima do que disse o Alonso, né? Quando o clube precisou, né, de uma atitude institucional dessas pessoas, no sentido de, como bem disse o Rodrigo, não punir, não punir, mas sim investigar determinadas situações que ocorreram no clube. Esse pessoal foi contra, né? Eles foram contra, acharam que aquilo politicamente seria mais interessante. Para mim é muito óbvio isso, deixar que a diretoria, que o presidente Campelo se desidratasse, vamos dizer, e sangrasse, até que a situação se oferecesse de maneira mais clara para esse grupo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e ao longo desses anos todos, a pessoa concordando, discordando do casaca, porque isso é um direito inerente a qualquer um, uma coisa não pode ser jamais negada, né? O casaca ele nunca tomou nenhuma postura anti-institucional. O casaca sempre se porta de maneira institucional. Quando esteve participando da diretoria, ainda que de maneira tímida em relação ao que deveria ter sido, ele apontava internamente, obviamente, os assuntos. E agora, né, a gente, no papel de oposição, a gente busca apontar as situações, mas sem jamais negar ao clube a possibilidade de obter alguma melhoria institucional, seja através de que processo for, né? Infelizmente, com essa confusão que se instalou no clube, a coisa andou mais para esse lado, né? Uma abertura de sindicância e tal, uma situação desagradável que o clube seria muito melhor que a gente não tivesse passando por isso, seria muito melhor que a gente tivesse apontando determinadas correções de rumo na diretoria, que poderia ser melhor, e etc., e não apontando esse descalabro administrativo que vive o clube, que vive o Vasco. Então, reforçar isso aí, chamar a atenção das pessoas que esse messianismo que se criou nas mentes dos vascaínos, sobretudo aquilo que prevalece em mídias sociais e que acaba perpassando para todos os campos, né? De que uma pessoa vai surgir, né, do nada, e essa pessoa será a responsável pela redenção do clube. Isso não corresponde à realidade, isso não existe. Tá? O clube ele precisa do seu torcedor, seja para comparecer aos jogos, comprar camisas. Muito se falou, né, da questão contratual das camisas, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas esse contrato do Vasco havia uma possibilidade de lucro muito grande caso a torcida comprasse um número expressivo de camisas, o que não aconteceu. Então, evidentemente, que a pouca participação da torcida ela impacta em todos os campos.
não só de maneira direta, como é o caso das camisas, mas como a percepção do mercado na hora de negociar um patrocínio e tal. O mercado certamente coloca isso em questão, né? A pouca fidelidade, vamos dizer assim, da torcida em relação ao consumo que ela deveria ter de produtos, de serviços, enfim, tudo que o clube pudesse oferecer. Então, essa é uma característica que a gente precisa mudar, o Vascaíno precisa se conscientizar. A gente não tem mídia gratuita, a gente não tem as facilidades que são oferecidas a outros clubes, que podem andar da maneira que for e vão sempre ter uma exposição positiva, excessiva e generosa nas mídias. A gente precisa que o nosso torcedor encarne aquele torcedor lá de trás, o torcedor que construiu São Januário, né, o torcedor que já protagonizou uma série de campanhas, uma série de demonstrações de amor ao clube que ocorreram no passado e que hoje se tornaram, infelizmente, peças do centro de memória. Né? A gente não vê mais esse comportamento. É fato que o mundo é outro, enfim, a realidade é diferente, mas, de qualquer maneira, é importante que o torcedor tenha essa consciência, a importância que ele tem. Muitas pessoas, muitos torcedores se colocam politicamente, expressam suas opiniões, suas aspirações e tal, porém não fazem parte do quadro social, que é uma coisa absolutamente estranha, como se eu quisesse dar palpite nas eleições do Camboja. Então, sabe, a gente precisa ter esse entendimento do torcedor. E o torcedor ele precisa refinar um pouco a sua percepção no sentido de identificar as reais intenções que estão por trás dos discursos fáceis. A gente já teve lá em 2008 a fila de patrocinadores, a gente já teve o Sérgio Cabral comemorando a vitória do Roberto Dinamite, que agora o Vasco ia andar, que agora o Vasco seria um clube moderno, que o Vasco sairia da, da, da Idade Média, né? Muito se falou isso na época, né? Então, umas coisas assim sem o menor sentido e que causaram aí um processo de desgaste na instituição que a gente sente até hoje e ainda não achamos um meio de sair. Né? Tivemos ali um intervalo de 3 anos que, com todas as dificuldades, as condições melhoraram, ou seja, caminhamos adiante, mas ainda havia uma série de coisas a serem feitas, né? E é importante que o torcedor identifique isso. Ele vê assim, poxa, se A ou B tem uma preocupação tão grande com o clube, né? E aí no momento que ele deve se posicionar na tribuna, no conselho, e ele se priva de colocar a situação de maneira a favorecer o clube por interesse meramente político, essa pessoa não é digna de confiança, essas pessoas não são dignas de confiança e a gente tem que se libertar desse maldito messianismo que tomou conta de muita gente no Vasco e achar que simplesmente um discurso com planos de gestão que são absolutamente genéricos, você vai, de fato, conseguir mudar uma realidade que foi construída, né, basicamente e justamente por havermos entrado numa era em que esse discurso fácil ascendeu ao poder. E a prática, como vimos, a prática foi a mais deletéria possível, né? E a gente vê os reflexos disso hoje e certamente vão perdurar ainda por alguns anos.